Nesse vídeo aqui nós vamos relembrar 10 filmes de super-herói que já passaram para os cinemas e que você não lembra. Então fica aqui para você relembrar sobre esses filmes, que esse vídeo está muito top. Tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, estou começando mais um vídeo aqui no canal Monarca Nerd. E como eu falei com vocês, hoje nós vamos relembrar sobre filmes que já estrearam e vocês não lembram. Bom, quando eu falo isso pode parecer um pouco absurdo para alguns, mas o universo cinematográfico da Marvel não inventou o filme de super-heróis. Na verdade, os personagens de quadrinhos sempre tentaram fazer sua transição para as telonas do cinema, e nem sempre com resultados tão positivos. Em alguns casos, várias produções foram apagadas da mente dos fãs, desde animações produzidas na década de 80 a filmes com personagens muito obscuros, até produções relativamente recentes. Várias obras protagonizadas por seres superpoderosos acabaram perdendo em um mar de lançamentos cada vez maior. E é pensando nisso que listamos aqui 10 filmes de super-heróis que quase ninguém lembra que existem. Mas antes de eu falar sobre esses filmes para vocês, é muito importante que vocês ajudam o canal. E como vocês ajudam o canal aqui? É claro que é deixando aquele like maroto no vídeo. Então já deixa aquele like maroto no vídeo para me ajudar bastante a estar trazendo mais conteúdos de lista sobre filmes, séries, jogos, tudo que envolve o entretenimento geek. Aproveita também, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai estar saindo aqui no canal. Beleza? E aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu que às vezes já até viveu aquela época e não lembra de alguns filmes. E às vezes muitos filmes também que você nem conhece porque você nem era nascido, assim como eu. Tumba do Drácula, de 1980. Na década de 80, a Marvel estava tentando construir laço com os fãs do Japão, e isso levou à criação de 2 filmes animados com personagens mais ligados ao lado do terror da editora. Enquanto o monstro de Frankenstein não teve uma boa adaptação, muito próxima ao livro de Mary Shelley, nós também vimos O Rei dos Vampiros em uma história muito sombria. Na trama que segue fielmente aos quadrinhos, A Tumba de Drácula, seguimos o vampiro enquanto ele assume o controle de um culto satanista e engravida uma de suas seguidoras. Tudo em uma narrativa frenética e cheia de detalhes grotescos. O anime foi lançado dentro da televisão e durante anos a fio foi completamente ignorado pelos fãs. Monstro do Pântano, de 1982. Antes mesmo que os personagens pantanosos da DC Comics ganhassem uma série de curta vida no falecido DC Universe, ele já aterrorizava nos cinemas em 1982, graças ao lançamento de O Monstro do Pântano, um filme que narrava sua origem e sua paixão por Alice Cable, todo criado com efeitos práticos e bem datados, até mesmo para a época. Não fique triste se você não se lembra desse filme. Na verdade, ele é bem esquecível mesmo, exceto por um detalhe dos bastidores. O diretor do Logan foi ninguém menos que Wes Craven, o cineasta responsável por criar 2 das maiores franquias de horror, Pânico e A Hora do Pesadelo. Contudo, ele mesmo renegava o projeto considerando um filme ruim. Supergirl, de 1984. No auge da popularidade de Superman e Christopher Reeves, a DC Comics pensou que seria uma excelente hora para introduzir a Supergirl nos cinemas, através de um filme solo protagonizado por Ellen Sattler. No entanto, o projeto foi um fracasso crítico e comercial, enterrando durante anos a reputação da Garota de Aço, embora seja situada no mesmo universo que os filmes clássicos do Superman. Supergirl não funciona bem como um spin-off, já que a única conexão se dá através do Jim Olsen e Mary McClure. Ainda assim, é um baita filme se você considerar que a vilã é ninguém menos que a atriz de clássicos como Bonnie e Clyde e Os Olhos de Laura Marys. Howard, o super-herói, de 1986. Você provavelmente já deve ter visto um pato falante berrão andando por aí em algum dos filmes dos Guardiões da Galáxia, não é mesmo? Pois saiba que o nome dele é Howard e ele protagonizou seu próprio filme em 1986,
em uma das produções mais absurdas da história do cinema, e que conta até com uma cena de bestialidade. Sim, Howard, o super-herói, conta a história desse pato antropomórfico, que vive em um mundo repleto de seres como ele, patos antropomórficos. E um dia, ele acaba sendo mandado para a Terra, onde se apaixona por uma mulher humana. O mais surpreendente de tudo isso é que o filme teve dedo da própria Lucasfilm, a produtora por trás de Star Wars e Indiana Jones. O Justiceiro, de 1989, muitos anos antes de Thomas Jane, Ray Stevenson e John Bertinal se transformar em Frank Castle na TV e no cinema, um grande astro de ação já havia vivido o anti-herói na Marvel. Dolph Lundgren foi o astro de O Justiceiro, o longa de 1989, que é vagamente inspirado no Caçador de Bandidos e da Casa das Ideias. O elenco até traz nomes interessantes como Louis Gossett Jr. e Jeremy Crabb, mas se afasta muito dos signos e elementos que deixam Frank Castle famoso nas HQs, tanto que ele sequer usa a sua icônica camisa com a caveira branca. Em vez disso, ele tem uma faca com uma caveira, e é muito mais visto lutando contra a Yakuza várias vezes. Geração X, 1996. Se você é do time que acha que a Fox destruiu a imagem dos X-Men nos cinemas, provavelmente você nunca deve ter ouvido falar de Geração X, que foi produzido pela própria Marvel Studios, na época em que era chamado de Marvel Filmes. O MCU nem sonhava em existir. É que é baseado em um grupo menos conhecido de heróis mutantes. O filme que na verdade era um piloto de uma série de TV que nunca foi pra frente. Até trazia alguns mutantes conhecidos dos fãs, como a Emma Frost, Basher e Jubileu. Mas tudo era roupagem muito barata e efeitos que pareciam ter saído de episódios de Ghosts and Bumps. No entanto, se você cresceu vendo a Sessão da Tarde, até deve lembrar dessa bomba. Aço, 1997. Nos anos 90 era extremamente comum os astros de basquete migrando das quadras para as telas do cinema. E não há prova melhor disso que o clássico Space Jam. No entanto, quando Shaquille O'Neal, também conhecido apenas como Shaq, decidiu provar o seu valor na sétima arte. Tivemos um filme atualmente questionado chamado Aço, inspirado em um personagem da DC Comics, que sempre serviu como um coadjuvante nas histórias do Superman. O longa tenta transformá-lo no protagonista de sua própria história, com menos referências ao Homem de Aço. É uma trama própria, mas não deu certo. O filme foi condenado pela crítica e pela sua produção meia-boca e a trama superficial. Homem-Coisa, A Natureza do Medo, 2005. Já que falamos do herói pantanoso da DC Comics, agora é a vez de falar do herói pantanoso da Marvel. Em 2005, a Lionsgate acabou lançando Homem-Coisa, A Natureza do Medo. Um filme de baixíssimo orçamento que também tentava trazer o personagem para a história de horror, ainda que nas HQs do Homem-Coisa sempre ressaltam como um ser bondoso e carismático. Dirigido por Brett Leonard, o filme faz referências às mudanças nas histórias do personagem e apresenta o Homem-Coisa como um antagonista visceral e muito violento, que já aparece destroçando um casal fazendo amor em uma canoa. O filme foi um fracasso em seu lançamento, que muitos sequer sabiam que o personagem já tinha sido adaptado muito antes de aparecer em Lobisomem na Noite, do UCM. Jonathan Rex, Caçador de Recompensas, de 2010. Durante anos, a DC Comics tentou construir um universo solidificado, que reunisse todos os seus personagens de uma forma parecida com o que a Marvel havia feito após Homem de Ferro. Porém, vez ou outra surgia algum filme sobre o personagem obscuro, que era feito com baixo orçamento e logo caía no esquecimento coletivo. Jonathan Rex, o Caçador de Recompensas, foi um desses casos. Estrelado por Josh Brolin, Megan Fox e Michael Fassbender. O filme trazia um herói conhecido pelas histórias de faroense da editora, mas não conseguiu lançar um público para as salas do cinema.
tanto que fez apenas 11 milhões nas bilheterias, contra um orçamento de 47 milhões. E para fechar essa lista, Os Novos Mutantes 2020. Os Novos Mutantes é um dos casos mais curiosos dessa lista. Quando o filme foi anunciado, muitos fãs ficaram empolgados pela possibilidade de ver os heróis da Marvel em uma história de horror. Depois a produção sofreu uma série significativa de adiamentos. Quando finalmente o filme saiu em 2020, só se falava em outra coisa. Dirigido por Josh Boone, é protagonizado por um elenco cheio de nomes famosos como Maisie Williams, Ian Taylor-Joy, Alice Braga. O filme foi um longo deixado de lado por parecer um produto incompleto que não trazia metade dos elementos prometidos na campanha promocional. Ainda assim, ele possuía seus pontos fortes e uma bela homenagem para o terceiro filme da saga, A Hora do Pesadelo. Bom, aproveita e deixa aqui nos comentários se você lembrava de alguns filmes desses ou se você nem chegou a ver qualquer um desses filmes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like maroto, é muito importante pra gente estar trazendo mais vídeos como esse aqui pra vocês. Aproveita também e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que estiver saindo e ativa as notificações também, que é muito importante. E compartilha esse vídeo com um amigo seu, que tenho certeza que muitas pessoas não viram esses filmes. Afinal, eles foram esquecidos pelos públicos. É por isso que a gente fez essa lista, para relembrar vocês. Mas eu recomendo que vocês não vejam, porque esses filmes não são muito bons, ok? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!